aluguei uma casa, mudei. Mudei, tipo, amanhã. Como eu procedo dentro do... Você tem que fazer o Feng Shui. Porque eu não conheço essa casa, né? Primeira coisa é saber, mesmo que você esteja alugando, saber o histórico da casa. Porque o histórico da casa é muito importante. Por exemplo, quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu morei numa casa, nós compramos, inclusive, né, essa casa, e era uma casa bem, bem, bem simples, e nós reformamos o porão para a gente morar, enquanto ia fazer uma reforma Geral, né? durante como a gente poderia, né, na época. E nessa casa, gente, essa casa tinha um histórico muito ruim, nós não sabíamos. Primeiro, uma coisa que a gente sabia, que estava em inventário. Ou Certo. seja, nós compramos uma casa já com problema de inventário. Tinha havido mortes ali na casa, tinham havido Ixi. separações ali na casa. Aquela casa trouxe tantos infortúnios pra gente. E aí a gente vem aquela história. Nós atraímos aquela casa por algum motivo. Também. A gente sempre tem que pensar isso. Não pode nunca colocar... Isso daí já é um indício de como está a sua vida emocional. Quando você vai para uma casa problemática, significa que você está problemático. Sabe? E ali, a gente teve bastante experiências. Por exemplo, eu não conseguia ter uma babá que ficasse cuidando dos meus filhos por muito tempo. Porque a babá, as pessoas que ficavam ali, elas viam alguém na janela. Sério? Você sabe aquele filme Os Outros? Sim. Nossa, Eu assisti esse filme Os Outros nessa época e era a minha casa. Esse filme revelou a minha casa. tinha uma família no mundo Tinha, paralelo, né? Tinha. Então, o histórico da casa é a primeira coisa que você precisa saber quando você vai alugar ou comprar uma casa. Porque aquilo pode ser a sua ruína. Agora, se você conhecer o Feng Shui, se você conhecer alguém que faz um Feng Shui, um terapeuta 3D, por exemplo, que pode cuidar não só da sua casa, mas também de você, mesmo que a casa tenha um histórico ruim, você pode fazer as curas, que a gente chama. Eu Então, ia perguntar, porque muita gente não conhece, né? você Feng faz Shui. as curas, né? Então, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Dá pra consertar uma casa Dá para consertar, bagunçadinha? principalmente se for sua, que aí você pode fazer reforma, né? Se não for sua, o Feng Shui que você fizer ali, ele vai te impulsionar para ir para uma casa melhor. Ah, legal. Porque ele vai mudar toda a sua energia, vai mudar toda ali até onde você conseguiu. Por exemplo, quando eu comecei com Feng Shui mesmo, eu estava nessa casa. E eu fui até por causa de tudo isso que estava acontecendo, porque deu tudo errado na minha vida. A minha empresa faliu, o meu casamento acabou, deu tudo errado. E aí, eu lembro que eu estava ouvindo o rádio e ouvi uma Feng Shuista falando. E quando ela falou, foi batata com o que eu estava vivendo na minha casa em relação ao meu filho. Porque o meu filho não dormia à noite. Ele era pequenininho e não dormia. E o que acontecia? Ele ficava resmungando, sabe? Resmungando. Parecia que estava muito dolorido para ele. E quando eu tirava ele e colocava na minha cama, ele dormia. A gente que é mãe, a gente sempre pensa que é manha, que ele não quer ficar sozinho lá na caminha dele. Ele queria ficar na minha cama. Então a gente pensa isso. Mas nesse dia que eu ouvi ela falando que se você estiver dormindo com a cabeça numa parede que tem um banheiro atrás, esgoto, alguma coisa assim, você não vai conseguir dormir à noite, você vai ter um sono inquieto, você vai ter insônia, e você pode ter problemas de saúde e com os anos pode até desenvolver um câncer. Caramba. Por quê? Porque aqui é o nosso chakra coronário. O chakra coronário ele está ligado ao alto. Ele recebe e faz troca com Deus. Né? Então, se você deita com seu chakra coronário virado para uma energia de esgoto, vai vir aquela energia. É essa energia direto. que vai entrar, sabe, por esse chakra. E aí eu lembrei que onde ele dormia, passava a tubulação do banheiro. Naquele dia eu cheguei em casa, puxei a cama dele, coloquei no meio do quarto e ele dormiu a noite toda.
Olha, então dica pra galera, né? Já. Então, super dica, né? E tem como resolver? Tem como resolver com o Feng Shui, né? O Feng Shui resolve isso. Então, o que que eu fiz ali? Eu não tinha, na época, não tinha dinheiro para fazer Feng Shui, não tinha nada, né? Então, eu chamei o meu pai MacGyver, falei, pai, me ajuda aqui, que eu não tenho como arrumar isso aqui, eu não sei onde pôr essa cama. Meu pai me ajudou, mudamos os móveis e a cama dele ficou em outro lugar. Pronto, resolveu o Já problema. resolveu. Mas aí eu fui estudar e vi que a minha casa era uma casa com muitos problemas de Feng Shui, muitos problemas energéticos. E nessa época eu estava sem emprego, eu estava eu estava no fundo do poço, na verdade, né? Tá. Tava muito, muito, muito mal, porque tudo isso tinha acontecido. Eu fui, fiz o curso de Feng Shui, me aprimorei e eu falei assim, eu vou fazer Feng Shui. Quando eu fui fazer o Feng Shui na casa, eu vi que não dava para fazer Feng Shui naquela casa. Sabe quando não dá? Porque quando a gente vai fazer o Feng Shui, a gente sabe que tem coisas que não dá para consertar totalmente. Tem Mas coisas. tem casos assim que não tem jeito. Tem casos que não tem jeito. Que era ali o caso, por exemplo, que a casa era em L, faltava muitos guás, estavam incompletos na planta, né? O que é isso? O baguá, ele é um octaedro, ele tem 8 lados, né? E ele abrange uma forma quadrada, né? Então, a sua plantas cheias de dentes não são plantas boas. Já é uma dica aí Uma para o dica aí pessoal já pra ver galera. a sua planta, né? As melhores plantas são as quadradas e as retangulares, porque elas não têm esses dentes que formam faltas de guá, que é quando o baguá é um mapa que a gente utiliza para definir cada lugar, né? Onde está na sua casa, onde está cada área. A gente tem 8 áreas, 9, na verdade, com o centro. Então, a gente tem a área do trabalho, da espiritualidade, da família, da prosperidade, do sucesso, dos relacionamentos, da criatividade e dos amigos. E o centro de onde tudo flui. Sim. Então, você tem que ter todas essas áreas na sua planta da sua casa. Se você tiver algum faltando, é ali que você vai ter problemas. Então, o que eu tinha ali era falta de guás significativas. Mas o que eu fiz? Eu falei, eu preciso sair daqui, eu preciso resolver, arrumar um emprego, eu preciso... Então, eu fiz o Feng Shui como eu pude. O que estava nas minhas mãos de fazer, o que era possível fazer ali. Mas eu me empenhei, procurei fazer o máximo possível. Eu comprei tudo antes que eu podia, mesmo assim, sem grana, sem nada, mas eu me empenhei. Eu falo hoje, né, para as pessoas que elas falam assim, ai, mas o Feng Shui é tão caro, é tão difícil, não sei o que lá, não tenho grana agora. Mas se você utilizar aquilo que você tem, você vai ter uma transformação. Então você vai ter um passo muito grande na sua vida. Dá pra vida. fazer meio que um Feng Shui meio caseiro, assim. Não caseiro, mas aquilo que é possível você resolver de problemas mais graves. Tá, meio de imediato. Aquilo que é possível resolver naquela planta. Tá. Né? Por exemplo, se você equilibrar uma coisa que está totalmente desequilibrada, um pouco que você equilibre, às vezes você já consegue sair daquela casa, entende? Sim. Então, foi isso que eu fiz. E eu lembro que eu peguei um carnaval para fazer, eu fiz tudo eu mesma, porque não tinha, eu mesmo com a furadeira, furei, coloquei tudo, pendurei os negócios. Fiz tudo o que eu podia, até iluminação eu coloquei para poder resolver falta de guá, a gente usa muito iluminação. E fiz. Naquele final de semana, eu estava vivendo de bicos, então eu tinha alguns bicos. Na época eu trabalhava com moda, trabalhei 25 anos com moda. Então eu fazia bicos na 25 no Brás, né? E ai, eu até esqueci já o nome da rua tão famosa que eu trabalhei lá por anos. Que vende roupas lá. Bom Retiro. Bom Retiro. Bom Retiro. Trabalhei anos no Bom Retiro. E então eu fazia lá os meus bicos. E naquela semana foi até incrível, porque eu falei assim, eu achei até que eu tinha feito Feng Shui tudo errado. Por quê? Eu perdi todos os meus bicos. Sabe, naquela semana eu falei, puta merda, fiz tudo errado. Meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Acho que eu tenho que voltar pra escola. Tudo. Porque ferrou tudo.
E eu perdi todos os meus bicos. Eu falei, Caramba. gente, o que aconteceu? Hoje eu uso muito essa minha história para falar para os meus alunos, né? Que para você construir uma casa boa, você precisa derrubar a antiga. Sim, é. Porque você vai precisar fazer alicerces, né? E realmente aquilo ia me atrapalhar, porque uma semana depois eu fui chamada para trabalhar numa grande empresa de moda. Olha. Foi uma coisa assim que aconteceu. Sabe quando faz um terremoto? E isso por causa de um feng shui que eu fiz com aquilo que eu consegui fazer. Usei todos os cristais, eu comprei caixas de cristais. Swarovski na época, hoje não tem mais, não fabrica mais Swarovski. A gente trabalha hoje com o Asfor, que é muito, muito bom. Mas na época só tinha esse que era o Swarovski, que era carésimo. Eu comprei caixas de Swarovski, coloquei tudo, coloquei os 5 no banheiro, que a gente precisa colocar 5 cristais facetados no banheiro. Fiz a cura do banheiro, fiz as curas principais que dava para fazer e isso já fez uma revolução na minha vida. Já mudou. Fala, galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza?